Então, abre comigo a sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 17. Estamos aí encerrando, a campanha do desafio de Elias. E quero compartilhar aqui algo que Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus é muito bom que você lê ela várias vezes. E coisas novas Deus sempre mostra para nós, De manhã tivemos aqui também um culto maravilhoso, foi bênção de Deus. E aqui diz em 1 Reis 17, versículo 1. NAA, tá? Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo... Eu fico muito atento quando eu encontro assim na Bíblia, então veio a palavra do Senhor a Jeremias, então veio a palavra do Senhor a Noé, então veio a palavra do Senhor a Daniel, então veio... Me dá um temor no coração. Aqui está dizendo que veio a palavra. Deus veio e falou com Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você receberá a água do ribeiro, e eu ordenei. Se você puder repetir, fala assim: ordenei. Ele fala assim: e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, de novo, olha só. A palavra do Senhor veio de novo a Elias, dizendo: levante-se e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali, o que aconteceu? Ali, vamos lá, irmão. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E você já conhece a história, porque nós pregamos a semana toda aqui. Ele chega naquela cidade, ele conversa com a viúva, ele dá uma palavra para aquela mulher, ela acaba ali se rendendo àquela palavra, fazendo primeiro para ele um pedaço de bolo, pão ali, e ele fala para ela: ó, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha na tua casa, e enquanto não tiver chuva, e assim foi. Eu fiquei muito, me chamou muita atenção essa palavra chamada, que nós lemos aqui, chamada ordenei. Aqui diz que Deus ordenou que os pássaros dessem comida para Elias, tanto de manhã como à noite. E ele diz também que ele ordenou que uma viúva o sustentasse. A melhor coisa do mundo, fala para o teu irmão assim: a melhor coisa do mundo é estar debaixo do comando de Deus. Se tem uma coisa, meu irmão, que nós precisamos é nos mover debaixo dessas ordens, desse comando. É crucial para nossas vidas, se nós queremos chegar a lugares altos, se nós queremos alcançar aquilo que o Senhor projetou para nós, entender o que é estar debaixo do comando, da ordem de Deus. Eu acho que foi muito fácil para Deus falar para um corvo, para pássaros, levar comida para aquele homem. Eu acho que foi um pouco, se é que tinha alguma coisa difícil para Deus, que não tem mesmo, mas eu acho que foi um pouco mais complicado Deus falar
e ordenar que aquela viúva desse comida para aquele homem. Mas uma coisa é certa, tudo que você for fazer, se tiver debaixo do comando de Deus, você pode ter certeza que vai dar certo na tua vida. A questão é que muitas vezes nós avançamos, agimos, achando que Deus ordenou e na verdade Ele não ordenou nada. Mas se eu e você andarmos debaixo do comando de Deus, ninguém segura você não. A sua vida vai entrar em um novo nível. É diferente demais, meu irmão. Quando você está debaixo de um comando, debaixo de uma direção que vem do coração de Deus e não dos nossos corações. A questão é que muitas vezes as ordens que nós nos submetemos são ordens que o nosso coração tem necessidade. E atropela as ordens, a direção que Deus tem para nós. Vocês estão entendendo, amém ou não? Você acha que foi fácil para Elias sair de onde ele estava? Olha só, se você estudar um pouco, Elias foi um cara muito ousado para aquela sua geração. Se existisse Elias hoje, ele era cancelado assim nas redes sociais direto. Ele era perseguido politicamente, com certeza ele já era. Ele confrontou, foi o rei, foi o sistema político governamental daquela nação, daquela época. Ele chega para o rei e fala: olha, não chove mais. Sabe por que não vai chover mais? Porque você está levando esse povo a sair longe de Deus. Está havendo muita injustiça aqui. Tem muita coisa errada acontecendo aqui. Então, a partir de hoje, não chove mais. Aí Deus fala para ele: sai daí e esconde. Olha, meu irmão, se Deus mandou ele se esconder, porque ele ia ser o quê? Perseguido. Com certeza, Deus estava livrando ele da morte naquele momento. E eu não sei você, meu irmão, o que está acontecendo no Brasil hoje? Não está havendo aí certas perseguições? Em todas as áreas que você pensar aí, existe muita resistência quando as coisas é para ser de maneira feita corretamente. Hoje, meu irmão, quanto nós estamos ouvindo falar que o certo está errado e o errado está certo. E querem que a gente engole isso de qualquer jeito. As ideologias querem que a gente engole. Tudo que querem impor. Se você é contra, você é cancelado. Se você não aceita, tiram você, corta você e tudo mais. Este homem, que nem sabia disso, ele estava debaixo de uma ordem. Deus falou para ele: vai lá e fala para Acabe, que o negócio agora é estreito, o negócio agora vai mudar. 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio, uma crise econômica naquela nação. 3 anos e meio, sofrimento, dores. Porque um homem debaixo de uma ordem de Deus, ele tem autoridade para fazer além de qualquer um. E eu quero mostrar aqui para você, quando eu e você estamos debaixo do comando de Deus, nós vamos experimentar algumas coisas interessantes na nossa vida. Quem quer experimentar algumas coisas interessantes na tua vida aqui? Primeira coisa, abre comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. No versículo 12. Diz assim: Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei plenamente, juntamente com a terra. Versículo 14. Faça uma arca de tábuas de ciprestes. Nela você fará compartimento e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará, será comprimento
Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Versículo 18. Mas você, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar a arca, dois de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Agora veja aqui no versículo 21. Leve com você todo tipo de comida e armazene com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus havia o quê? Ordenado, assim ele fez. Olha aqui para mim, por gentileza. Ele fala bem claro aqui sobre aliança. Deus fala para Noé, olha, eu quero que você construa uma arca. E deu para ele toda a planta de como deveria construir aquela arca, como que deveria fazer aquela arca. E ele fala assim, olha, eu estou ordenando você fazer isso, para que você coloque a sua família e toda a sua família seja salva. Vamos pensar aqui, irmãos. Quando aquele homem acabou de fazer a arca, como que foi colocar aqueles bichos dentro da arca? Você acha que ele teve que fazer, colocar a comidinha, vem cá para o bichinho ir lá comer, entrar na arca? Não, Deus ordenou que todos os animais, aquelas espécies, entrassem naquela arca. Naquele momento o leão não comia carne, naquele momento. O carnívoro não comeu as outras espécies, porque Deus tinha ordenado. Havia uma ordenança. E quando ele entra naquela arca que vem o dilúvio, salva todas aquelas espécies, mas o mais importante, salva a sua família. Quando você está debaixo das ordenanças de Deus, debaixo da direção que Deus tem para a tua vida, você vai experimentar o favor de Deus em relação à sua família. Você vai ver como que Deus vai trabalhar, como que Deus vai proteger, como que Deus vai agir na sua casa, na sua família. Quem quer ver isso, hein, irmão? Quem quer ver isso? Muitas vezes a gente chora, a gente clama pelos nossos filhos, pela nossa família. Eu quero dizer para você, a partir do momento que você começar a andar na direção das ordenanças de Deus, Ele vai te levar, meu irmão, a mostrar para você que Ele tem uma aliança com aqueles que obedecem às suas ordens. Você acha que foi fácil para Noé convencer a sua família a construir uma arca? Conforme os historiadores, sabe quantos anos esse homem ficou fazendo aquela arca? 100 anos. 100 anos você tem que envolver a sua família num projeto. Mas na hora que chegou o dilúvio, a sua casa estava protegida. Lembra de Elias, que Deus falou para ele, sai aí, ó, vai para o ribeiro de Querite, esconde no ribeiro de Querite, que lá eu vou te sustentar, vou te guardar. A mesma coisa, Deus está fazendo isso com você. Deus está te guardando. O favor da aliança de Deus, sabe o que é? Proteção, livramento, salvação. Quem quer ver isso na tua casa, meu irmão? Então, coloque-se diante da direção de Deus. Não ande em direção, meu irmão, que o seu coração quer, mas ande em direção que o coração de Deus quer para a sua vida. Vocês estão entendendo, meu ou não? Aí você vai experimentar o favor que está debaixo da aliança do Senhor. Está se escondendo, protegido. Eu fico pensando, gente, eu sou muito imaginativo. Quando Noé acabou de fazer a arca,
Os filhos dele devem ter falado: pai, e agora? Como é que a gente vai pegar esses bichos? Como é que a gente vai capturar todos esses animais que Deus mandou a gente capturar? Precisa não, meu filho. Deus já ordenou. Eles vão vir até nós. Meu irmão, quando você está debaixo da ordenança de Deus, é as bênçãos de Deus que vêm até nós. Você não precisa ficar perseguindo as bênçãos, não. Ela virá até você. Se as coisas não estão vindo até você, meu irmão, avalia. Será que você está realmente andando no que o Senhor ordenou a você fazer? Foi fácil para Noé? Nem para ele, nem para nenhum de nós. Mas quando você se submete às ordenanças de Deus, você vai ver, as coisas vão mudar. Agora, o que ajudou Noé a submeter àquela ordenança? Diz a palavra que Noé era um homem justo, um homem íntegro, um homem que temia a Deus, um homem que tinha um relacionamento com Deus. Elias, ele só submeteu àquela direção que Deus estava dando a ele, porque ele era um homem que temia Deus, ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. Eu acho que o maior problema que nós temos em entender o que Deus tem para nós, é porque a gente não procura Ele como deveremos procurar. Porque se você procurar Ele, meu irmão, você vai entender o que Ele quer para a tua vida, Ele vai dirigir você. Ele vai ordenar você a fazer as coisas. Nós estávamos ontem nós fizemos uma ação social aqui, o Projeto ID, que a gente acontece, né, todo final de mês. Nós fizemos sábado passado, ontem. E nós fomos ali na Amaral Peixoto, tem muitas pessoas em situação de morador de rua ali. Morador em situação de rua, digo, e aí eu estava assim, eu vi um rapaz ali. O Espírito Santo falou para mim assim: vai lá e conversa com ele. Cheguei, sentei do lado dele. Comecei a conversar, chamei o Paulo Júnior para conversar junto. Foi uma das melhores conversas que eu já tive com uma pessoa. No final a gente fica sabendo que a pessoa é desviada, a pessoa ela saiu de casa, a pessoa se envolveu com essas drogas. E você tem a oportunidade de orar e falar com aquela pessoa. Eu tenho certeza que a vida daquele rapaz não vai ser a mesma depois daquele dia. É bom demais, meu irmão, quando você está debaixo da orientação de Deus. Eu estava compartilhando com meu amigo nesses dias de trabalho que assim que eu me converti, em 96 para 7, Deus mandou um cara para trabalhar conosco lá na nossa empresa. Abriu uma vaga de trabalho e nós não estávamos conseguindo ninguém ali em Goiânia para poder esse cara estar ali. Essa pessoa ela veio lá de Mato Grosso, lá de Campo Grande, né? E ele foi para trabalhar, ele trabalhou do lado da minha mesa. Só que o cara era um crentão mesmo, o cara era convertido, o cara tinha muitos anos já de experiência com Deus. E eu, recém-convertido, cheio de mania, cheio de eu quero fazer do meu jeito, sem conhecer muito a Deus. E ele ficou ali, irmãos, trabalhando comigo na hora do almoço, discipulado, e orava comigo, me aconselhava. Só que ele não veio junto com a família. Ele trabalhava 15 dias lá na empresa e ficava 15 dias longe da casa dele, e voltava para a casa dele. E nesses 15 dias que ele ficava longe da família, era muito ruim você ficar longe da sua família. Tem 3 filhos. E ele começou a falar com Deus: Deus, por que o Senhor me mandou aqui para o interior de Goiás, aqui em Goiânia? Eu poderia estar lá na minha casa, com minha família. E ele falava com Deus, Deus não respondia. Passou um tempo, nós nos batizamos. No dia que eu me batizei, no domingo, na segunda-feira eu cheguei lá. Ele falou assim: eu tive um sonho. Ele falou: que sonho? Um sonho, e Deus falou comigo. Eu falei: o que Deus falou? Ele me mostrou por que ele me trouxe aqui neste lugar. Eu falei: por quê? Por causa de você, cearense. Hoje eu vou embora daqui. Por quê? Porque você batizou. Agora você vai andar com suas próprias pernas. Agora Deus já colocou outras pessoas na tua vida. E rapaz, naquela semana, abriu uma porta de emprego, ele ganhando muito mais, lá na cidade onde ele mora, para ele voltar com a família dele. Melhor coisa que tem no mundo, meu irmão, é você estar debaixo das ordenanças de Deus. Você vai experimentar o favor da aliança que Deus tem na tua vida. Você vai ver como é que Ele vai cuidar de você, como que Ele vai te esconder. Como foi falado hoje,
colocar debaixo das asas do Altíssimo, do esconderijo do Altíssimo. É bom demais, meu irmão, quando você é dirigido por Deus, não dirigido pelas suas necessidades. Esse é o pecado nosso. Muitas vezes nós somos dirigidos pela nossa necessidade, e aí tomamos decisões erradas. Saímos de um lugar que Deus não quer que a gente saia. Fazemos coisas que Deus não quer que a gente faça. Mas se tem coisas que Deus quer que você faça, meu irmão, faça. Se tem coisas que Deus quer que você saia daquele lugar, saia, mas saia debaixo de uma ordenança do Senhor. Para nós estarmos aqui no Rio de Janeiro, o pessoal da equipe foi no ano 2000 lá para Goiânia, para ver o sistema de bilhetagem lá em Goiânia. A equipe aqui do pessoal do Fé Transport, olharam o sistema, gostaram do sistema, e falaram, olha, nós queremos 3 pessoas para trabalhar lá, para montar o sistema aqui no Rio de Janeiro, o então Rio Card. E aí, as 3 pessoas, eram eu, Natanael e Marcos. E eles conversaram conosco, fizeram a proposta salarial, aceitamos, só que a gente achou que no outro mês já ia chamar a gente. Não, demorou. No meu caso, foram 2 anos de espera. 2 anos. Mas a coisa mais interessante que tem é que quando mudou a diretoria onde eu trabalhava, o diretor chegou e falou assim, quem são os crentes aqui da empresa? Marcos, Natanael e Everaldo. Não trabalho com crente, não. Eu falei, agora deu ruim, hein? Passou 6 meses, o cara mandou o Marcos embora. Aí o pessoal contratou ele aqui. Passou mais 6 meses da gestão dele, mandou o Natanael embora. Chamou o Natanael. Eu falei, eita, vai, eu sou os últimos dos moicanos, daqui a pouco. Passou 6 meses, o cara me chamou na sala e falou assim, tu é o pior dos 3. Mas eu estou com sangue nos olhos aqui, você está demitido. Eu falei, fulano, Deus usa até mula para nos abençoar. É Deus que está ordenando você a me demitir. Como assim? Porque minha vida não está na mão de homens como você não, querido. Beleza. Eu pensei que na outra semana o pessoal do Rio ia me chamar. E Deus falou para mim, não liga para eles. Chama não. E eu não chamei não. Passado um tempo, o apóstolo César me chama, né, o coordenador da nossa igreja, e falou assim, Everaldo, que tal você ser pastor de tempo integral aqui na igreja? Preciso organizar toda a estrutura da livraria, montar um sistema, e você podia coordenar toda a estrutura de TI dentro da igreja aqui e também ser pastor de tempo integral. Eu falei, apóstolo, mas e se sair o projeto lá do Rio? Ele falou assim, hoje é sábado, né? Eu falei, é. Então, sexta-feira que vem, até as 4 horas da tarde, se eles não te ligarem, é porque não é para você ir não. Deus não está mandando você ir para lá não. Eu falei, mas tem que ser sexta-feira, 4 horas da tarde. É sexta-feira, 4 horas da tarde. E não é para ligar para o pessoal não, também não. Dizer que você tem esse prazo não. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu fiz só no joelho, junto com ela, orando. Estávamos fazendo a campanha de Daniel, buscando a Deus e tudo mais. Deus, sexta-feira, foi chegando. Eu estava, meio-dia, estava andando com o meu carro, para um cara do meu lado, falou assim, está vendendo o carro? Eu falei, não, mas eu vou comprar teu carro agora. Eu falei, vai nada. Vou comprar sim. Eu falei, por que tu vai comprar? Quanto você quer no carro? Eu joguei o valor lá no alto. Ele falou assim, pode parar o carro aí, vamos pro banco? Eu falei, pagando isso, né? Fui pro banco, estava lá no banco e tudo mais, quando deu 3:55, o telefone toca aqui do Rio de Janeiro. E aí, Everaldo, tudo bem? Beleza. Aí, faz as balas, pode vir. Saiu a vaga sua aqui, já estamos tudo certo, só você vir para cá. Eu falei, beleza, bom demais. Aí eu liguei para o apóstolo, era 4:30, eu falei, apóstolo, o pessoal me ligou, ele perguntou, que horas? Eu falei, 3:55. Tem certeza? Eu falei, eu olhei no relógio. Eu falei, pode ir, porque Deus está mandando você para lá. Meu irmão, e onde você chega, debaixo do comando de Deus, segunda coisa que você vai viver, se você estiver debaixo do comando de Deus, você vai frutificar. Lá em Gênesis capítulo 12, depois você lê lá, pode colocar aí, mas para depois você ler, lá fala de um homem chamado Abraão. Esse homem tinha 75 anos, quando Deus ordenou ele, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou levar você para uma terra que emana leite e mel, lá você vai crescer, vai frutificar, você vai ser pai de nações. Você vai ser abençoado. E aquele homem sai dali, debaixo da ordenança de Deus.
Sabe o que acontece com esse homem, cara? Ele frutifica, ele cresce, ele se torna uma pessoa fértil. E ele se torna pai de nações. Quando você está debaixo da ordenança de Deus, aonde você chegar debaixo daquela ordenança, meu irmão, vai mudar aquele ambiente. Se tiver ambiente de tristeza, vai ter alegria. Se tiver um ambiente de pessoa desanimada, vai ter ânimo, porque você chegou lá. Vocês estão entendendo, amém ou não? Quando você vai debaixo dessa ordenança, você vai viver um tempo de multiplicação. Vai acabar a escassez. Deus vai trazer expansão para você. Foi isso que aconteceu com este homem. E interessante, fazendo a comparação aqui com Abraão, que obedeceu, sair daquela terra para a terra que Deus estava enviando, e ele tomou posse daquela terra. A mesma coisa aconteceu com este homem que nós estamos falando aqui, Elias. Quando ele sai do ribeiro ali, de onde ele estava, que estava acabando a água, Deus fala para ele assim: vai lá para cidade de Sarepta, procura uma viúva lá que eu pedi para ela te sustentar. Eu já ordenei que ela te sustente. E ele chega naquela casa e fala para ela: faz primeiro para mim um pedaço de bolo, porque não vai faltar azeite nem farinha aqui na tua casa. E ela faz. Sabe o que acontece, irmãos? Não falta azeite, não falta farinha. Quando você está debaixo fala para o teu irmão assim: quando você está debaixo da ordenança de Deus, o que você coloca a mão dá certo, multiplica. Deus mandou ele ir para lá. Ele chegou lá e resolveu o problema daquela mulher. Quando você está debaixo das ordenanças de Deus, sabe o que acontece? Você para de ser um causador de problemas e se torna um solucionador de problemas. Porque você acha que Deus vai mandar você para fazer confusão? Não, Deus vai levar você, vai te ordenar para você resolver, para você cooperar com a vida das pessoas. Eu não estou falando de perfeição não, porque eu não sou perfeito não. Mas é bom demais, irmãos, quando você está fazendo aquilo que o Senhor te ordenou fazer. Porque você olha para as suas mãos e sabe que as suas mãos têm poder para mudar essa história. E por último, que eu entendo aqui, o que aconteceu com este homem. Depois você lê em casa, lá em Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés. Quem ouviu falar de Moisés aqui? Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. Moisés tinha 80 anos. E um dia Deus aparece numa sarça ardente e fala assim: Moisés, eu estou te ordenando agora, eu estou enviando você para que você volte lá no Egito e tira todo o meu povo da escravidão do Egito. Aí Moisés fala: como assim? Eu nem sei falar direito. Eu não sei, isso não é para mim não. E Deus insiste com ele: fala, não, eu estou enviando você, eu estou com você. Aí ele fala: ó, eu quero ler isso aqui para você. Coloca para mim, por gentileza, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz aí, ó. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés seria o Romário da época. Valeu, pessoal. Pesado de língua, não sabia falar direito. É sério, gente, ele era meio fanhoso, vamos dizer assim. Tinha dificuldade de você entender o que ele fala, ele estava ali. Mas olha o versículo 11. Quando você está debaixo do comando de Deus, o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Olha a bronca. 12. Agora vá, está ordenando, eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Versículo 13. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia outro que quiseres enviar, menos a mim.
Aí Deus insiste com ele, 14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, o Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Deus envia, Deus ordena o irmão dele, Arão, a ir ao encontro de Moisés, porque Moisés ainda estava inseguro. Mas no final das contas, sabe o que acontece? Deus usa poderosamente Moisés. Teve um momento nessa caminhada que Moisés sobe ao monte e fala para o povo e também subir com ele. Chega no meio do caminho, o povo teve medo e fala assim: Moisés, o que Deus falar para você, o que você falar para nós é a mesma coisa que Deus está falando para a gente. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando você está debaixo das ordenanças de Deus, fala para o teu irmão assim: a autoridade do Senhor está na tua boca. Quero convidar você a ficar em pé, que eu quero ler isso aqui para você. Êxodo capítulo 17, versículo 17. Olha o que diz aí. Ó, quando você anda debaixo das ordenanças de Deus, você vai viver o favor da aliança do Senhor. Como que Ele cuida de você. Como que Ele está na tua vida. Segundo, você vai entender, meu irmão, e vai viver um tempo de fertilidade, de multiplicação. Onde você chegar, você vai solucionar problemas, você vai resolver muitas questões que estão acontecendo. Mas o que mais me chamou a atenção, quando você está debaixo das ordenanças de Deus, foi o que Deus fez na vida de Moisés e também na vida de Elias. 1 Reis 17, 17, o que diz aí? Coloca aí para mim, por gentileza. Está na tela? Depois disso o que, irmãos? Quando ele vai morar na casa da viúva, que não faltou azeite nem farinha, ela tinha um filho. Lembra que ela tinha um filho? Aqui diz assim, ó, depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele o quê? Morreu. Versículo 18. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? A mulher estava, hein? Ó, indignação da mulher. 20. 19. Elias respondeu: dei-me o seu filho. Olha a postura deste homem, cara. Ele tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. 20. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, peço-te que restitua a vida a este menino. Versículo 22. O Senhor atendeu a voz de quem? O Senhor atendeu a voz de quem, irmãos? A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Agora o versículo 23. Elias tomou o menino e levou do quarto até a casa, entregou à mãe e disse: veja, o seu filho vive. Seu filho está vivo. 24. Então a mulher disse a Elias: esse aí é o nosso alvo, tá? Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Quando você anda debaixo da autoridade, debaixo do comando de Deus, você se torna a boca de Deus na vida das pessoas. Você se torna, meu irmão, a autoridade de Deus na terra e nos céus, para dar comando também. Elias disse: não chove mais. Elias deu comando, porque ele estava debaixo de comando. Se você estiver debaixo de autoridade, debaixo de comando, de direção de Deus, você tem autoridade. Você tem autoridade, meu irmão, para fazer a diferença aonde você for.
E aquilo que você falar, Deus vai operar. Vocês estão entendendo, amém ou não? Olha o que diz aí. Agora eu sei que você é um homem de Deus. Gente, presta atenção. Ele chega na casa daquela viúva e fala assim, ó, não vai faltar nem azeite nem farinha. E todo dia que ela chegava lá na despensa da casa dela, depois de fazer um bolo, um pão, alguma coisa, uma bolacha, um biscoito, qualquer coisa, ele chegava lá e estava o quê? De novo. Tinha multiplicado de novo. Eu acho que ela tem aquele lugar que a gente compra bolo lá, como é que chama? Eu acho que ela abriu uma avó Alzira lá. Ela abriu uma padaria, ela abriu uma confeitaria. Toda vez que ela chegava, azeite e farinha não parava de multiplicar. Quem está debaixo do comando de Deus, aonde ele chega, vai ter multiplicação de bênção, vai ter ação sobrenatural de Deus na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Mas o que mais é importante, meu irmão, é quando você está debaixo do comando de Deus, acontece isso aí, ó. Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Infelizmente, muitas pessoas, a palavra de Deus na boca dela não é verdade, porque ela não vive. É fácil falar, quero ver viver a palavra. E este homem vivia a palavra. Moisés chegou diante de Faraó, jogou seu cajado, virou cobra. Pegou de volta, virou cajado. Colocou a mão aqui, leproso. Colocou de volta, sem lepra. Chegou lá no Rio Jordão, virou sangue. Tudo que Moisés falava, Deus dava a ele o respaldo. Tudo que Elias falava, tudo, não teve uma palavra que Elias que falou que caiu por terra. Todas as palavras que Elias liberou, Deus deu respaldo a ele. Sabe por quê? Porque ele estava debaixo do comando. Ele não era dirigido, meu irmão, por homens, por circunstâncias. Ele era dirigido pelo poder do Espírito Santo. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Quem a partir de hoje quer viver debaixo do comando de Deus aqui? Quem quer deixar Deus comandar você e não suas emoções, e não as suas necessidades, e não o medo do futuro? Porque Ele sabe muito bem cuidar de nós. Esses três homens, Noé, Abraão e Moisés, inclusive Elias, fazendo essa comparação, foram homens que vivenciaram coisas que nenhum outro ia vivenciar se não tivesse sendo dirigido por Deus. Que essa noite você permita o Espírito Santo dirigir você, dirigir o seu coração, dirigir a sua vida. Assim, meu irmão, eu tenho certeza que nunca mais a sua vida será a mesma. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um dos teus filhos, das tuas filhas diante de Ti. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor continue ordenando e que os nossos corações possam se submeter a essas ordenanças. Continue dirigindo nossos passos, como o Senhor dirigiu a vida de Elias. Continue, Senhor, crescendo e tendo liberdade, Pai, de ter o controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e que nós possamos submeter à Tua boa, perfeita e agradável vontade. O Senhor mostrou a vontade do Senhor para a vida de Elias, e Elias se tornou boca de Deus para a sua geração. Da mesma forma o Senhor fez com Abraão, o Senhor fez com Moisés, com Noé. Todos e qualquer um de nós, se nós nos submetemos às suas ordenanças,
seremos instrumentos em tuas mãos. E chegaremos no nível, Pai, que aquilo que nós demos ordem e direção e ordenança virá do teu coração, e o Senhor honrará nossas palavras. Eu quero abençoar você agora. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família. Eu quero ordenar agora em nome de Jesus que as bênçãos dos céus estejam sobre a tua vida, gerando paz, alegria, curando você, restaurando a alegria que foi perdida, trazendo ânimo, a força para você continuar andando debaixo da autoridade das ordenanças do Senhor. Todos, se você estudar a Bíblia, você vai ver, todos que se submeteram ao que o Senhor ordenou, eles vivenciaram o favor da aliança do Senhor. Eles viveram um tempo de fertilidade, de multiplicação, mas a maior experiência que eles tiveram foi ser boca do Senhor, voz do Senhor, para aqueles que precisam ouvir, para aqueles que precisam ser alimentados. Faça isso, Pai, te daremos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Levante as suas mãos e cante essa canção em nome de Jesus.